O ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória a denunciados que cometeram crimes menos graves nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. A decisão ela foi tomada entre segunda e terça-feira, nos dias 27 e 28 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal concedeu liberdade provisória a 137 pessoas presas após os ataques antidemocráticos em Brasília no mês de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes considerou que, como as investigações não apontaram essas pessoas como financiadoras ou executoras principais, elas podem responder em liberdade, desde que seja seguido uma série de medidas cautelares, como recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, mediante tornozeleira eletrônica, além do cancelamento de passaportes e suspensão do porte de arma de fogo. Os envolvidos têm 24 horas para se apresentarem nas comarcas de onde residem. No momento, 803 pessoas estão presas e outras 603 foram liberadas para responder em liberdade com as medidas cautelares. Analisando os casos, Alexandre de Moraes avaliou que a maioria tem condição de réu primário e filhos menores de idade, além de já terem sido denunciados pela Procuradoria-Geral da República por incitação ao crime e associação criminosa, crimes previstos no Código Penal. De acordo com as decisões, estão autorizados a voltar às suas casas os presos de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Olha, o Supremo Tribunal Federal também decidiu que cabe à Corte julgar militares e civis suspeitos de envolvimento nesses atos antidemocráticos. Sobre esse assunto, eu volto a conversar agora com Pedro Bonenberg. Pedro, a decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma resposta a um pedido feito pela Polícia Federal. Pois é, Elias, mais uma vez boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Esse pedido da PF foi feito ao STF logo depois daquelas fases da Operação Lesa Pátria, que nós trouxemos aqui na TV Diversa, inclusive, que prenderam militares, policiais militares, pessoas que estavam envolvidas, que estariam, na verdade, responsáveis por evitar os ataques às praças dos três poderes, então ao Congresso, ao STF, e aí essas pessoas se omitiram de suas funções e permitiram que aqueles golpistas invadissem Brasília e causassem todo o estrago que nós vimos no dia 8 de janeiro. Então, depois de prender alguns integrantes da Polícia Federal, do Distrito Federal, a PF enviou esse pedido ao STF para poder fazer essas investigações. E aí havia também essa dúvida sobre como seria esse julgamento desses militares envolvidos nesses crimes que estão sendo investigados, Elias. Isso porque nós temos aqui no Brasil uma justiça responsável exclusivamente para julgar o caso de crimes militares. Então, a justiça militar, em suas diversas esferas, ela julga, em cada proporção, os crimes que podem ter sido cometidos por militares, em especial crimes militares. E aí talvez resida a principal questão dessa situação. O ministro Alexandre de Moraes teve o entendimento de que esses policiais envolvidos nos crimes do dia 8 de janeiro, eles estão sendo investigados por vários crimes que estão associados àquela lei antiterrorismo. E essa lei, ela define a competência de julgamento na justiça comum, independentemente se é uma pessoa civil, se é um militar. E é com base nesse entendimento que Alexandre de Moraes, então, dá uma decisão monocrática, diga-se de passagem, dando, então, competência ao STF para fazer o julgamento dessa situação. É esperado, inclusive, que essa decisão ela passe por outros ministros mais à frente, já que é uma decisão bem importante, Elias, que pode repercutir juridicamente em outros casos, no futuro, ou mesmo casos passados, quando a gente fala de abrir um precedente, Então, a gente está falando aí de... na verdade, até me corrigindo, até casos à frente apenas, porque a justiça não retroage para punir, mas ela pode sim trazer repercussões apenas a casos futuros. Então é um precedente importante que torna a justiça comum responsável para julgar militares em casos específicos, não em todos os casos, reforço,
mas em casos específicos. Isso vai incidir com certeza em pelo menos 4 casos de policiais militares, de agentes, do Estado, da segurança pública envolvidos e já presos ou investigados dentro desses inquéritos da Polícia Federal. Esses sim vão ser julgados por esses crimes. As cenas que nós tivemos, inclusive, nas imagens em Brasília, Elias, deixam claro que alguns policiais, e nós temos que não generalizar a corporação, mas que alguns policiais, de fato, foram omissos, no mínimo, nas funções que tinham e que, por isso, permitiram a entrada de golpistas na Praça dos Três Poderes. Alexandre de Moraes também prorrogou o inquérito em 60 dias, esse inquérito que investiga os atos golpistas, tendo em vista a necessidade de mais apurações e até mesmo a dimensão desses atos. Olha, essa decisão de Moraes sobre a justiça militar, houve muitas divergências dentro do cenário jurídico e com certeza isso vai ser reavaliado pelo plenário da Corte. Vamos ver como é que vão ser as avaliações dos demais ministros mais à frente, se eles concordam com Alexandre de Moraes e se essa decisão monocrática será mantida no futuro. Elias. Sem dúvidas, Pedro. E olha, é preciso também reforçar uma questão muito importante. Policiais podem e devem também, claro, ter as suas opiniões individuais, têm os seus questionamentos políticos e eu acho que isso é democrático, Pedro. Eu não acho que é errado um policial querer votar, por exemplo, como tivemos na última eleição, no candidato A ou no candidato B. O que não pode é a polícia, seja ela civil, militar, federal, atuar em desacordo com a Constituição, na tentativa justamente de colocar a ordem em segundo lugar. O que nós vimos em Brasília foi exatamente isso. A ordem colocada em segundo plano e a gente viu o caos se instalando aos poucos. Aos poucos as imagens foram chegando, aos poucos o caos foi sendo semeado, prédios públicos quebrados, prédios que infelizmente representam o nosso dinheiro, Afinal de contas, tudo isso é pago por todos nós, ou seja, impostos são usados para isso. Quando você vê pessoas quebrando prédios públicos, não é o dinheiro de político que vai embora, mas sim o nosso salário, o nosso dinheiro e que infelizmente mostra mais uma vez o desrespeito democrático diante de todas essas pessoas pela nossa Constituição e, claro, pelo nosso país. Pedro, obrigado pelas informações.